Mas voltando ao PCC, pra gente não perder ali a linha de raciocínio, você fez a última entrevista do Gritzbach lá, né? O cara que foi no aeroporto. Hã? Vinícius Gritzbach. Vinícius Gritzbach. E ele foi assassinado de uma forma cinematográfica, podemos dizer assim. Do aeroporto, não, e o cara fez uma delação, inclusive, pra você, Sim. né? Não sei como é que você conseguiu aquela entrevista. Acredito que ele tava, tipo, com medo. Então, tipo assim, vou tornar público, por mais que eu já tô condenando a morte. Já tô Aquilo lascado. Ele tinha dado a entrevista numa forma de tentar ser protegido pelo Estado? Seria isso, Cabenga? Ele fez a entrevista e 6 meses depois ele fez uma delação. E foi essa delação que determinou a morte dele. Ele tinha acabado de fazer a delação, onde ele delatava, inclusive, policiais, não só integrantes do PCC, como também policiais. O esquema. É todo o esquema, e esse esquema ele só prosperava porque ele tinha participação de uma sociedade entre o crime organizado e determinados setores da polícia, mais de 20 policiais. Caramba. Essa que é a verdade. E ele tinha provas, ele tinha gravações. Sim, tinha tudo. Entendeu? E ele entregou não tudo. estamos falando de um santo, estamos falando de alguém envolvido com o crime organizado. Disso, Que caiu no crime porque era ambicioso, sabia mexer com Bitcoin. Porque o crime organizado gera muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, eu lembro, por exemplo, eu conheci um empresário que ele era dono de uma concessionária. Tá. E ele me revelou o seguinte, por exemplo, que ele lembrou do Vinícius Gritzbach, o Vinícius Gritzbach foi até a agência dele, né? E ele falou, eu gostaria de comprar uma agência. Aí ele falou assim, olha, eu não tinha interesse em vender, então eu chutei um preço 3 vezes maior daquilo que valia. Chutei aquele preço. Então, eu falei, ele falou, tá bom, eu compro, amanhã eu passo mesmo? Aí. Mandou assim? Porque ele detinha muito dinheiro. Era um testa de ferro do crime organizado, até o momento em que ele começou a enganar determinados setores do crime organizado, e isso custou ele matou um cara, inclusive, né? Ele parece que guardou em Bitcoin, né? Ele mexia com criptomoeda. O cara falou, cadê o dinheiro? E como tá em cripto, só você sabe onde tá. Só. E não, sumiu e tal. E ele acabou, dizem, né? A condenação dele, né? É sobre que ele é o principal suspeito da morte de 2 integrantes. Cara preto era o principal. Cara preto, isso mesmo. Né? Cara, que loucura. Agora, a questão é, você como jornalista, como é que tá essa situação hoje? Esses policiais que ele delatou, todo esse esquema que ele delatou, em que pé tá? Porque parece que o assunto morre, o cara morre, o assunto morre. Passa um tempo e depois morre. E aí, como é que é? E essa é a tática que existe, né? Isso, no primeiro momento você dá uma resposta para a sociedade, isso. Aí eles contam com um escândalo seguinte que vai surgir e que vai deixar aquilo no esquecimento. Isso acontece rotineiramente no Brasil. E que passo está essa investigação? Que passo está é o seguinte, cerca de 20 policiais, entre policiais militares e civis, foram denunciados, não foram julgados ainda, existe uma possibilidade que eles sejam punidos, mas os principais, os líderes não foram presos. Não foram presos. Quem matou ele foi preso? Os executores consta que sim, embora existam divergências. Tá. Mas os mandantes, não. Os mandantes continuam. Não. Isso, exatamente. Entendi. Não? Os mandantes. Não, os mandantes estão protegidos pelo crime organizado, né? Eles são pessoas do PCC que atualmente estão sendo protegidas pelo Comando Vermelho. Porque assim, me falaram que eu não vou dar nomes aqui por uma questão de segurança, tá? Não, claro, mas digamos o seguinte, mas a questão é a seguinte, os mandantes não foram punidos, entendeu? Digamos que aqueles que estão num segundo plano, os executores foram bem investigados. Existem profissionais muito competentes dentro da polícia, né? Que nem sempre podem fazer o trabalho que gostariam de fazer. O seio da polícia é formada por pessoas de enorme valor que tentam fazer um trabalho. Mas essas pessoas recebem uma pressão também, uma pressão muito grande. Então, os mandantes ainda não foram presos, entendeu? Tá, e os delegados que... Tinha delegado envolvido, eles estão presos ou não? Estão presos. Que tava com o relógio dele? Presos. Presos. Não vou aqui falar em nomes, tá? Mas é só acompanhar as nossas matérias, os nomes estão ali falados, não é o caso. Existe algo que eu aprendi, é jamais citar nomes. É mesmo, Cabral? Isso muitas vezes é a diferença entre a sua sobrevivência ou não. Eu percebo isso, você deixa muito mais o cara falar... Eu gosto de botar a linha geral
para que vocês entendam, sem citar nomes. Quando você cita nomes, muitos recebem isso como uma perseguição direcionada. E isso muitas vezes determina ações. Eu dou a receita básica é essa, entendeu? E sempre deixa mas, embora o mandante tenha sido até divulgado, um deles foi muito divulgado, né? Entendeu? Não, mas é melhor a gente não se meter com essa turma. Não, mas assim, eu percebo nessa entrevista do Grisba é muito boa. Qualquer entrevista dele é boa. Não é, o Cabrini ele tem um jeito de entrevistar que, não sei, a tua técnica. Quem foi o último Cabrini que você entrevistou? No último domingo a gente mostrou a entrevista do Sandrão, né? Ou da Sandra. O Sandrão, lá de... Conforme aquilo que você interpretar. É uma mulher oficialmente, mas que se declara um trans, né? Lá em Tremembé, né? Exatamente. Não, ela está em liberdade. Está cumprindo. Está em liberdade. Que namorou a... Sim, as duas. A Suzane Ristoffen, a Elise Matsunaga. Ela namorou as duas. Namorou a Chico Picadinha e a outra. Exatamente. E ela está cumprindo o resto da sentença em liberdade. Pelo sistema de progressão de pena, está em liberdade atualmente. E aí, como é que você chega numa pessoa dessa? Como é que você convence a pessoa a falar com você, Cabrini? Sempre demonstrando que nós queremos ouvir o lado da pessoa da história, sem julgamentos. Repórter não é juiz, repórter não é delegado, repórter não é promotor de justiça. Perfeito. Não se pode culpar a janela pela paisagem. Eu acredito firmemente nisso. Então, eu procuro sempre demonstrar que o entrevistado não vai ser julgado. E eu tenho também um compromisso. Quando eu entrevisto as pessoas mais polêmicas, mesmo pessoas que lesaram muitas vezes a sociedade, eu não julgo antes, eu não julgo durante a entrevista e muito menos depois. É muito comum, quando eu faço grandes entrevistas, por exemplo, Eduardo Cunha, né? Um homem tão polêmico, acusado de tantos atos de corrupção. É comum, é compreensível que depois me perguntem, mas o Eduardo, ele roubou mesmo, fez isso, fez aquilo? Eu nunca emito julgamentos. A sua opinião. Porque, veja bem, eu sei do peso de uma opinião que eu possa emitir por aquilo... quando eu faço uma entrevista, evidentemente que a minha opinião vai ter um peso maior. Porque eu me aprofundei naquele assunto. Então, o meu cérebro é treinado para não julgar. Nem a minha família, quando pergunta se uma pessoa é culpada ou inocente, eu não emito opinião. A minha missão é propor questionamento sobre o ponto de vista da sociedade. Eu pergunto sempre sobre o ponto de vista da sociedade. Existem aqueles que defendem que determinadas figuras não deveriam ser entrevistadas porque você estaria glamorizando, né? Mas eu acho que todo ser humano, e eu digo todo, tem o direito de apresentar o seu lado da história. Perfeito. Entrevistar não significa compactuar. Significa nem inocentar, nem culpar. Duas coisas. Dar a chance para a pessoa mostrar o seu lado da história e dar a chance para a sociedade para se proteger. Como é que você se protege daquilo que você teme, daquilo que representa uma ameaça para a sociedade? Em primeiro lugar, entendendo como funciona a mente dessas pessoas. Eu acredito firmemente nisso. E tem alguém que até hoje você não conseguiu entrevistar, Cabelo? Todo mundo que você quis. Que mais tem, né? Marcola, você já entrevistou Marcola? Marcola seria bom, hein? Você já tentou, falou, eu queria tanto entrevistar o Marcola já topou falar comigo numa grande entrevista. Falta apenas autorização, entendeu? É mesmo, não autorizaram? Como o Marcinho VP também, entendeu? É mesmo. E eu sempre digo o seguinte, eu procuro fazer entrevistas onde a gente se aproxima da imparcialidade. Eu sempre digo que imparcialidade total não existe. Por que imparcialidade total não existe? Porque nós crescemos mediante valores. A sua família, a sua comunidade vai incutir na sua mente determinados valores. Quando eu faço uma pergunta para o Bola, para o Carioca, as perguntas serão sugestionadas pelos meus valores. É inevitável isso. Não tem a dúvida. Muito cômodo você entrevistar as pessoas com as quais você concorda. Mas o grande desafio e o que faz a gente ser chamado de jornalista é entrevistar as pessoas com as quais você não concorda. Esse é o desafio da profissão. E você só será merecedor de ser denominado jornalista quando você contemplar todas as visões de um determinado acontecimento, a começar pelas quais você não concorda. Entendi. Pô, agora me deu vontade, sabe do quê, Bola? Me entrevista o Bola agora, daquele jeito intimidador. Roberto Cabrini, aquele jeito que você... Eu ia estar me cagando, velho. Eu sento assim, ele senta e pá! Mas olha, o que ele manda sempre não, ele é muito rápido, ele é muito... Tipo, duelo de armas, quem puxa primeiro, ele já tá assim, ó. Eu acredito em que você não muda a cara, ele não muda a cara, velho. Existem aqueles
profissionais, que eu respeito, Lógico. que levam um questionário. Assim, isso. Né? E vão você não leva? Eu não levo. Eu tenho algumas anotações, mas eu não. Tanto que você vê nas minhas entrevistas, não tem nada, sempre é verdade. eu acredito no olho no olho. Quando eu estiver te entrevistando, você vai passar... Faz pergunta pra mim. Você ou o Boris? Tanto faz. O que você quer? Eu vou de Boris, então. Não, agora, hoje eu estou entrevistado. Eu queria... Pelo menos só para explicar aquilo que eu acredito de técnica, vai? Né? Até porque eu sei que tem muito estudante que vai estar presenciando essa entrevista, né? Então, eu procuro ficar olho no olho e procuro ficar muito atento, porque as melhores perguntas são aquelas que surgem mediante respostas inacabadas. Você está falando... E você tá pedindo para eu entrar aí você já se ligou. Entendeu, não? Entendi. Exatamente. Então, se você ficar preso a um questionário, você vai perder oportunidades concedidas pelo seu entrevistado. Ganchos, né? Entendeu? Ganchos, exatamente. Claro que eu levo as anotações. Às vezes você precisa, por exemplo, repercutir com a pessoa uma determinada declaração e você precisa ser fiel ao que a pessoa falou. Então você, muitas vezes, precisa ler uma declaração para ser fiel ao que a pessoa disse. Lógico. Mas eu procuro jamais perder o olho no olho. Porque se eu tirar o olho de você, eu vou perder o contato e vai perder também a oportunidade de eu sentir aquilo que você está pensando. Outra coisa, eu acredito em perguntas curtas. Perguntas longas permitem que o entrevistado possa mentir. Entendi. Quando eu começo a fazer uma pergunta e a pessoa já percebe onde eu quero chegar, ela tem mais tempo para eventualmente mentir. Se eu perguntar de maneira mais curta, eu vou fornecer menos tempo. E a minha missão é fazer com que a pessoa seja entrevistada da melhor forma. É direto, né, exatamente. Cabrinho? E sendo... Você matou o seu pai, por exemplo, né? Você Então, já vai lá no peito. Manda no peito. Só que aí eu tenho que estar preparado para, quando a pessoa negar, eu ter argumentos para mostrar determinadas contradições. Mas, ao mesmo tempo, sempre respeitando o direito que a pessoa tem de apresentar o seu lado da história. Eu jamais julgo. Eu faço as perguntas para tirar das pessoas o melhor que elas têm a oferecer. E lembrando sempre, Bola e Carioca, que o entrevistado tem direito de mentir. Lógico. Tem direito de responder. Falar o que ele quiser. De falar o que ele quiser. É verdade. E eu respeito muito isso. Quando eu sempre procuro ter um clima bastante positivo, eu sempre procuro mostrar para os entrevistados que eu estou ali apenas para conhecer o lado deles da história. E o que eu vou perguntar são perguntas importantes para que ele possa, inclusive, mostrar uma determinada transparência. Sim. É um jogo onde tudo é muito estipulado. E tem alguém que você lembre que te surpreendeu com coisas que nunca tinha falado e falou, que você fala... o tempo todo isso acontece, né? Eu me preparo para ser surpreendido. Eu estou preparado para tudo. Para respostas lacônicas, respostas monossilábicas, respostas surpreendentes. Eu estou preparado para tudo. Preparadão. Totalmente. É uma coisa evolutiva, o seu cérebro vai sendo treinado para isso, mas eu preciso estar sempre com a mente limpa para, a partir das respostas, fazer perguntas melhores. Entendi. Que representem aquilo que a pessoa pensa. E as pessoas... Eu já entrevistei... Eu tenho algumas passagens muito importantes na minha carreira. Eu fui o último jornalista que entrevistou a Dilma antes do impeachment. Eu fui o primeiro jornalista que entrevistou o Collor depois do impeachment. Caramba! Eu já entrevistei Benjamin Netanyahu. Eu já entrevistei... eu já entrevistei alguns dos principais líderes. E a Dilma? O que você sentiu na Dilma na época? Porque... Quando ela tava para sofrer impeachment, vazou um vídeo dela, tipo, meio enlouquecida no palácio, no telefone, né? Porque, um vídeo? Eu lembro desse vídeo. 300. Não, mas eu já vi um vídeo de uma câmera, acho que devia estar no Alvorada, um cara pegou, um cinegrafista pegou ela num telefone. É um clima bem estranho, né? Sem dúvida. A pessoa sente que é tipo o desenho do Pica-Pau, que tá aquele serrotinho por baixo, assim. Cortando um buraco. Cortando e vai cair. A pessoa fica muito vulnerável naquela posição dela ali. Fica totalmente vulnerável e você tem que entender, inclusive, isso, sabe? Para que ela tenha a oportunidade de mostrar o seu lado da história. Nessa entrevista, ela mostrou que ela estava visivelmente abatida, visivelmente tomada por uma forte emoção. E eu acho que o resultado foi muito importante, tanto para aqueles que acreditavam na inocência dela, quanto para aqueles que não acreditavam. As pistas estavam ali fornecidas, né? Porque, mais uma vez, eu procuro jamais julgar.
Da mesma forma que eu entrevistei Jair Bolsonaro muitas vezes, de forma muito questionadora, como entrevistei a Dilma Rousseff, o Lula, de forma questionadora também. Essa é a minha obrigação. A minha obrigação é fazer pensar. É para isso que eu me proponho quando eu faço uma entrevista. Gerar reflexão.